Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Você que está com a sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Quero falar com os irmãos nessa noite sobre enquanto esperamos nosso Senhor, devemos trabalhar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Podem se assentar em nome de Jesus. Não há dúvidas de que os sinais quanto à volta de Jesus têm se intensificado. Nós que somos cristãos, é inegável isso. Até mesmo os incrédulos reconhecem que o mundo culmina para algo que eles não sabem o que é, e nós sabemos que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a grande questão é essa: a parábola ou as parábolas contadas logo após o Sermão do Monte, logo após o sermão escatológico de Jesus, melhor dizendo, ela foi contada para um grupo de irmãos, para a igreja do Senhor, para os discípulos de Jesus, e está registrado nas Escrituras para o nosso ensino. Todas elas têm como objetivo nos preparar para a volta de Cristo. A parábola antes dessa é a parábola das 10 virgens, que tem como objetivo alertar aqueles que aguardam a chegada do noivo a necessidade de vigilância. Vigiar sempre, porque não sabemos a que horas o noivo há de vir. Nessa próxima parábola, a respeito de, agora não é mais um noivo, é um negociante que distribuiu os seus talentos com os seus servos, e dá a entender, com até uma certa clareza, a necessidade de, enquanto esperamos a volta do nosso Senhor, devemos estar trabalhando. Ou seja, enquanto vigiarmos, não há espaço, não há tempo para negligência. A vigilância, ela é seguida ou ela é acompanhada por trabalho, por serviços ao nosso Deus. Por isso que vigiar sem trabalhar, vigiar onde não há obediência, é uma vigilância tola, porque a evidência da vigilância é a sua santidade. A evidência da sua vigilância é o trabalho que você faz para com a causa do reino de Deus. E nessa parábola, estamos tão familiarizados com ela, e eu quero trazer para os irmãos, à luz da parábola de Mateus, capítulo 25, por que nós devemos estar trabalhando antes do nosso Senhor voltar. A parábola está clara, e ele deu a cada um desses talentos, ele deu a cada um desses responsabilidades e espera um retorno. E por isso que eu quero apresentar alguns motivos por que nós devemos estar trabalhando enquanto o nosso Senhor não volta. O primeiro motivo está aí no versículo 14 e 15, é que os nossos talentos, eles são emprestados. O versículo 15 diz: a um deu 5, a outro deu 2 e a outro 1, segundo a sua própria capacidade. Então ele se foi. A palavra talento aqui
é totalmente diferente do talento que nós conhecemos, né? Não é talento de aptidões, ou de cantar, ou de pregar, ou nada disso. Talento é uma unidade monetária, era um dinheiro da época, e que fazia jus a quilos, se parece com quilos, mas não são iguais. O equivalente a um talento vai aí variando de 20 até a 90 quilos. E essa unidade monetária, ela se aplicava ou a ouro ou a prata. Então, se nós vamos ficar aqui mediano, vamos dizer que um talento equivale aí a 35 quilos, pegando aqui na média. Vamos supor que seja um talento equivale a 35 quilos de ouro. Agora vamos para 10 talentos. 1 grama de ouro está aí nos seus 118, 120 reais. 1 grama e 1 quilo. Agora você coloque 37 quilos em um talento. Agora você vai para 10 talentos. O objetivo de Jesus, contando essa parábola, não é ir para os números, mas é para ir a grandeza, o poder econômico que esse Senhor tem, a tal ponto de dar aos seus servos um talento emprestado. Um deu 5, a outra lhe deu 2 e a outra deu 1. Valores esses incalculáveis, valores esses sem igual, mas ele empresta esses talentos. Quer dizer, ele tem um poder aquisitivo enorme, esse senhor, esse proprietário. E ele dá a seus servos com um objetivo, de que eles, já que eles receberam de bom grado, eles deviam trabalhar. Eles deviam fazer com que esses talentos multiplicassem. Eles deviam fazer com que esses talentos crescessem. Porque ele saiu para uma terra longínqua, mas ele marcou data de voltar? Não. Por isso que nós devemos estar trabalhando, porque nós somos empregados, nós somos mordomos, nós somos servos. E Deus nunca irá cobrar de mim, nunca irá cobrar de você aquilo que Ele nunca lhe deu. Mas tenha certeza que se Ele lhe deu, Ele vai cobrar. Porque se Ele emprestou a você algo, para você servir ao reino de Deus, e você negligenciou isso, Ele vai cobrar. Como nós sempre dizemos, não foi dado, foi emprestado. Ele emprestou para que você administrasse e no devido tempo devolvesse. E devolvesse como? Da mesma forma que você recebeu? Não, devolvesse com excelência, devolvesse com abundância, devolvesse com multiplicação, devolvesse muito mais do que recebeu. Se tem algo que Deus nunca se contentou, foi com pouco. Até o que recebeu 1 talento nessa parábola é de um valor incalculável. Porque se 1 talento equivale a 35 quilos de ouro, se nós arredondarmos para reais, se aproxima aí de 500 mil reais, não é qualquer investimento que o Senhor está lhe dando. Por pequeno que sejam os seus talentos, por pequeno que sejam as suas responsabilidades, todas elas são importantes para o reino de Deus. E que se as pequenas não forem feitas, as grandes terão prejuízos. Então trabalhe, porque o talento foi emprestado. Segundo, trabalhe, porque nós devemos produzir para o nosso Senhor. O versículo 16 começa explicando o que cada um fez. Ele diz, o que recebera 5 talentos, saiu quando? Depois de amanhã. O versículo diz, imediatamente a negociar. Parece que eu estou vendo a cena. O dono desse empreendimento deu 5 talentos ao indivíduo e diz, olha, eu vou me ausentar para uma terra distante. Enquanto o Senhor saía por uma porta, o que recebeu 5 saía por outra, imediatamente a trabalhar, imediatamente a negociar. Por que essa diligência? Por que essa prontidão? Porque ele conhecia o seu Senhor. Ele conhecia a severidade do seu Senhor, a fidelidade do seu Senhor, e ele conhecia a grandeza do seu Senhor.
Então não dá para deixar para amanhã. Então, já que ele recebeu 5, ele diz: rapaz, olha o tamanho da responsabilidade que tenho. Imediatamente eu tenho que trabalhar. Imediatamente eu tenho que fazer com que isso cresça para a glória do meu Senhor. Porque eu recebi algo e irei prestar contas. Não é interessante essa diligência, essa prontidão para o serviço? Porque a mentalidade desse que recebeu 5 talentos e do que recebeu 2 fazia jus ao conhecimento que tinha do seu Senhor. Jeremias, escrevendo um texto semelhante, ele disse assim, a palavra simples, amigável, amável. Ele disse: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Porque, mas Jeremias não tem uma palavra mais doce, mais amável? Será que você não podia ter dito cuidado? Você foi logo dizer maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente? Por que maldito? O texto é para líderes. Porque Jeremias, ele parte do pressuposto, ele parte do princípio, melhor dizendo, de que o rebanho é de Deus. De que Israel pertence a Deus. Então toda negligência, então todo relaxamento para com aquilo que se faz é um desprezo, é um descaso para Deus. Aí por isso que Jeremias equivale à responsabilidade. Aí Jeremias diz: então meu filho, é maldito mesmo. Porque quando o Senhor dos senhores, quando o pastor dos pastores vem prestar contas aos líderes e aos seus liderados, é com base em sua justiça e a sua equidade. Aí o homem recebeu 5 talentos e imediatamente foi trabalhar. O que se espera para trabalhar mais? O que se espera para que você sirva mais? O que se espera para que o nome de Deus seja a motivação para que você faça com excelência? Você sabe como é que a gente sabe a excelência daquilo que fazemos? É quando ninguém está vendo. É quando você sabe que o seu serviço é para Deus, de que Ele está vendo quando você canta, Ele está vendo a sua fidelidade, Ele está vendo os seus serviços, Ele está vendo os seus trabalhos, porque você sabe que você faz para a glória de Deus. Então o Senhor foi sair de uma porta e o seu servo por outra a negociar. Não, eu tenho que fazer com excelência, porque senão a presidente do meu departamento vai puxar na minha orelha. Não, eu tenho que fazer com excelência, senão meu pastor vai puxar na minha orelha. Do jeito que a mão do nosso pastor é grande. Não, meu filho, faça isso não. Faça com excelência. Faça com urgência. Faça imediatamente. Faça fielmente, porque é para Deus. Porque é para Deus que você serve, é Ele que é o seu Senhor, é a Ele que você vai prestar contas, foi Ele quem lhe deu os talentos, foi Ele que lhe deu as aptidões, então a motivação de servir tem que ser a Ele. E o líder da nossa igreja, e o pastor da nossa igreja? Aí eu vou usar as palavras de Tiago: o auxilie, o ajude, como se fosse para Deus. E Tiago vai usar uma expressão até de contexto secular. Tiago vai dizer assim: você tem um patrão ímpio, que não teme ao seu Deus, que não serve ao seu Deus? E Tiago diz: pois tenha esse patrão como seu Senhor, obedecendo e honrando, porque Deus será glorificado pelo seu serviço. Não, pastor, mas eu sou auxiliar de pedreiro. Meu filho, o seu auxílio, o seu líder é um pedreiro. Mas o serviço que você faz, o nome de Deus será ou não glorificado, seja ele qual for. Se você é um assistente de carimbador e carimba errado, não esteja pensando que vão dizer assim: mas rapaz, que carimbador ruim esse, viu? Vão dizer assim: é porque é crente, olha. Meu filho, aonde você vai, aonde você trilha, o que você veste, o que você canta, o que você diz, representa o Senhor que você serve. Então a excelência do que fazemos, a vigilância que devemos ter, é por causa de Deus. E Ele é santo, Ele é justo, e com Deus não se brinca. Não, pastor, um dos atributos de Deus é misericórdia e justiça também.
Não, um dos atributos de Deus é graça, mas Deus também é irado. Deus, ele é igual. Nenhum atributo se sobrepõe sobre o outro. Ele é amor? É, mas é justiça. Ele tem graça? Tem, mas também tem ira. O problema do modismo de hoje é se sobrepor sobre determinados princípios de Deus, determinados dons do nosso Deus que se revela. Nenhum, meus irmãos, nenhum dos atributos de Deus se sobrepõe aos outros. Nenhum. Deus, ele é perfeito em si mesmo. Nós é que somos desequilibrados por natureza. Deus não. Então, já que esse homem recebeu 5, ele disse, eu vou prestar conta. Foi trabalhar. O que recebeu 2, também. Então, nós devemos trabalhar com o objetivo de produzir mais. Pastor, qual é a medida da minha produção? Como é que eu sei se eu estou fazendo pouco ou muito? A medida boa para isso é você saber a sua capacidade. O que você pode fazer? Você pode dizer assim, rapaz, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo tão grande, eu gostaria de cantar, sabe, pastor? Servir. Tem um irmãozinho que diz, se der oportunidade, ele canta 10 hinos. Se deixar, eu canto 10, né? A gente está disposto a ouvir uma pessoa cantar 10 hinos com o nível de Chaga Sobrinho, né? Uma voz bonita. Mas meu ponto aqui não é esse, não. Meu ponto aqui é esse. Você nunca será cobrado por Deus por um talento que você não tem. Mas o pouco talento que você tem, que não está sendo útil, será cobrado. Então, se você sabe que deve fazer, você sabe onde há as demandas da igreja, você sabe as demandas do departamento, você sabe as demandas do reino, e você sabe que tem condições para isso, por favor, fuja da autocomiseração. É a oportunidade chega para você e diz, eu não sei, eu sou um tadinho, pastor, eu tenho isso, eu tenho... Meu filho, faz o seguinte, se você sabe, você diz, olha, eu vou aceitar essa responsabilidade, porque é para a glória de Deus. Ó, eu vou ser auxiliar da auxiliar que canta, mas eu vou fazer com excelência, porque é para Deus. Às vezes você diz que não sabe, com o objetivo de alguém afagar o seu ego. Olhar para você e dizer assim, você é tão linda, você é tão meiga, você canta tão bem. Aí você diz, agora eu vou. Sabe qual é o problema dessa sua intenção, meu filho? É que você é tão linda, que você canta tão bem. Mas ou é para si mesmo ou é para os outros. Mas nós não somos chamados para servir a nós mesmos. Nós somos chamados para servir a Deus, para adorar a Deus, para bendizer a Deus. Ele tem que ser a minha motivação de excelência. Porque os mesmos que dizem que você é linda, amanhã você está feia, aí vai deixar de servir? Os mesmos que dizem que você prega bem, canta bem, vão dizer amanhã que você não prega nada. Aí você vai deixar de evangelizar, de entregar folheto, de dizer que Jesus salva, que Ele transforma. Não viva da opinião dos outros, viva com o princípio de fidelidade, viva com o princípio de obediência, que as coisas estejam boas, que as coisas estejam ruins. Isso é um servo. Servo não marca data de trabalho nem data de serviço, rapaz. Irmão, eu vou escalar você para o culto de oração. De novo? Maria. Meu filho, se você está reclamando do culto de oração, seu problema não está no culto de oração. Seu problema está com o Senhor que você serve. Provavelmente seja você mesmo. Você mesmo. Satanás chegou para Jesus e disse, Jesus, se tu és filho de Deus, presta atenção, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Por que Jesus não estava com fome, né? O texto não diz, jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Qual é o problema de Jesus transformar aquelas pedras em pães? Existem alguns. Eu destaco 2 deles. Primeiro, a condicionalidade da filiação de Jesus, né?
Se tu és filho de Deus, aí Jesus vai e transforma. Jesus tinha dúvida da filiação de Deus? Não. Por isso ele não transformou. Mas sabe qual é outro motivo? Jesus fazia as coisas que estavam sobre o seu poder, curas, milagres e maravilhas, para a glória do Pai e auxílio do necessitado. Ele nunca fez nada pensando em si mesmo. É tanto que cada passo de Jesus ele dizia: eu estou fazendo porque meu Pai mandou. Eu estou curando porque é para a glória do meu Pai. A cada passo. Se Jesus tivesse aquela transformação de pedra em pão, qual era a glória que o Pai teria ali? Nenhuma. Nenhuma. E interessante que Jesus, como excelente servo que foi, aí ele diz para Satanás: Satanás, eu não dependo de pão, eu não dependo das suas orientações, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás, o que eu preciso, o meu Pai dá. O que meu Pai me der é suficiente. Eu não preciso das suas bajulações, eu não preciso prestar conta a você, porque eu tenho um Pai, e muito bem. Muito cuidado com as suas comiserações. Cuidado com isso. Reconheça que você é pobre, pecador que somos mesmo, mas Deus lhe deu os talentos. Use-os para a glória de Deus. Porque nós devemos trabalhar enquanto esperamos a volta de Cristo. Porque nós seremos recompensados. Irmãos, eu quero motivá-los a um trabalho. Eu não quero aqui minimizar a salvação. Salvação é algo maravilhoso. É algo para você celebrar e bem dizer a Deus. Mas me parece que dentre a salvação, está muito claro nas Escrituras, de que ainda existe algo chamado galardão. Já pensou? Quer dizer, Deus já estava bom, né? Eu conheci um irmão que ele dizia assim: olha, eu quero ir para o céu com a salvação d'água no sal. Eu nunca entendia salvação d'água no sal. Aí eu disse: irmão, o que é isso, irmão? Aí ele foi me dizer que por mais que eu não faça nada para Jesus, mas só eu ir para o céu tá bom. Aí ele dizia: salvação d'água no sal. Irmãos, eu quero ir para o céu, mas se puder ser com uma carne assada, sabe? Se puder ser com um jantar bom, sabe? Eu não estou dizendo que a salvação é pouca, longe de mim dizer isso. Eu estou dizendo que há bênçãos que Deus dá ao seu povo, chamado galardão. Enquanto você trabalha, há um tesouro sendo juntado no céu, meu filho. E eu não sei qual será o tamanho do seu, mas eu sei que esses homens que trabalharam, eles receberam a recompensa do seu Senhor. Eles receberam um galardão que só Deus sabe qual será o seu galardão. Talvez a gente não vê os seus trabalhos, mas Deus vê. Talvez nós não reconhecemos o que você faz, mas Deus reconhece, até porque você faz para Ele. Eu lá sei quem é que ora de madrugada por essa igreja. Eu lá sei quem é hora de madrugada para nós estar de pé, para que a gente não caia, pela saúde do seu pastor. Eu lá sei qual é o tamanho do seu dízimo e da sua oferta. Eu lá sei quais são as intenções do seu coração. Mas Deus sabe que o seu R$1 é para a glória de Deus, que os seus R$5 é para a glória de Deus, que quando você dobra o joelho é para a glória de Deus, quando você toca um violão desafinado é para a glória de Deus. Deus sabe das suas motivações e há galardão de Deus para o seu povo, a recompensa para aquilo que fazemos. Ele sabe, irmãos. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não sei quantas lágrimas derramadas, eu não sei quantos sacrifícios feitos para que o reino de Deus avance, mas Ele sabe. E esses homens disseram: vamos ser fiéis ao nosso Deus, vamos trabalhar para o nosso rei, porque há recompensa. E receberam ou não, irmão? Recompensa. Receberam, irmão. O que tinha 5 talentos, chegou o dia da prestação de contas. O que trabalhou, recebeu 5, ganhou mais 5. Pastor, quanto é que equivale isso? Eu não faço ideia, meu filho. Eu sei que foi da proporção do trabalho que fez. O que recebeu 2, recebeu mais 2. Mas aquele pastor que recebeu só 1. O que recebeu só 1, para concluir a minha reflexão, ele pegou um talento que tinha e disse o seguinte. Ele vai dizer, versículo 24: chegando por fim,
o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, aí vai chamar agora o Senhor dele de ladrão, ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Que opinião, viu? Mas o negócio fica pior. Versículo 25, ele diz: receoso, escondi na terra o teu talento. O que aqui tens é o que é teu. Parece bonito, né? Olha, está aqui, do jeito que o Senhor me entregou, estou devolvendo. Mesmo jeito. Irmãos, preste atenção, irmão. Cuidado com miséria, que com Deus esse negócio não combina. Pastor, eu estou à disposição, pastor, mas se você me chamar 2 vezes na semana, aí o negócio já... Estranho, né? Olha, pastor, eu estou à disposição para evangelizar. Mas se você puder evangelizar 1 vez no ano, sabe? Quer dizer que esse negócio de dízimo é todo mês? Mas não pode ser assim uma oferta especial a cada 5 anos. Né? Irmãos, o que esse homem está fazendo é a mesma coisa. Ele está dizendo assim: Senhor, eu recebi do mesmo jeito que recebi, estou lhe dando. Olha só que prontidão, que coisa linda, né? Qual é a resposta de Deus para esse homem? Ele vai usar as palavras dele, né? A gente é condenado por aquilo que diz. Ele diz: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei, ajunta onde não espalhei. Você está dizendo que eu faço isso? Só essa severidade toda nas suas palavras. Aí no versículo 27, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Aí ele diz: tira-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A outra motivação para que nós trabalhemos para Deus é que a omissão terá duras penas. Você tem ideia do que é trevas exteriores? Você tem ideia do que é ouvir de Deus servo mau e infiel? Você tem ideia do que é isso? Por isso que eu peço que nessa noite você mude as motivações de para quem você está servindo. Para quem? Infelizmente, às vezes a gente tem uma conversa com alguns pastores amigos nossos e o diagnóstico é o mesmo. Algumas pessoas só têm compromisso com a casa de Deus porque a esposa tem. Outros só têm compromisso com a casa de Deus porque o esposo tem. No dia que o esposo sair da igreja, sai também. Irmãos, isso é triste, viu? Isso é triste. Não, enquanto a minha mulher está aí na igreja, eu estou lá, firme e forte. Mas no dia que a minha mulher não for, eu não vou. Isso só mostra uma coisa, meu filho, que o seu Deus é sua esposa. O seu Deus é a sua esposa, o seu filho. O seu Deus é o seu pai. Que a nossa motivação seja como esses servos que multiplicaram o que receberam. E Jesus olha para eles e diz: servo bom e fiel, fostes fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Vale a pena ser fiel a Deus, porque no devido tempo colheremos. No devido tempo haverá repartição de galardões. No devido tempo nós olharemos e vamos dizer: valeu a pena todo o sofrimento, toda a renúncia, toda a abnegação, para que o nosso Deus fosse exaltado, para que o nosso Deus fosse glorificado. Que Deus aplique essa palavra nos corações de cada um de nós. Amém.